eu vou estar como as virgens loucas, desesperadas, querendo comprar azeite, procurando aquela irmã que é fogo puro, mas ela subiu. Vai ser olha, irmão, vai ser tantos problemas que as pessoas que ficarem aqui vão enfrentarem, que elas se apercebessem disso, a igreja estaria repleta, a galeria e todas as igrejas, as pessoas correndo atrás de Jesus. Esta é a realidade. Mas vamos para o tema que estaremos abordando nesta segunda-feira, o arrebatamento da igreja. Nós estamos ainda falando do tema geral, que são as 4 profecias, de olho nas profecias. 4 profecias que você precisa conhecer antes do fim. Nós já falamos da manifestação da besta, tá? Falamos da manifestação da besta. Falamos também da grande tribulação que vai acontecer no final dos tempos, ou se Jesus vier hoje, já começa amanhã. Já tem o seu dia e hora marcada. E hoje falando sobre o arrebatamento da igreja. E escute bem isso, como será o arrebatamento da igreja? O que é arrebatamento da igreja? Quando e como será o arrebatamento da igreja? Você vê que todas estas respostas estão na Bíblia. E nós vamos mostrar para vocês que o arrebatamento será diferente da segunda vinda de Jesus em glória, porque existe 2 fases da segunda vinda de Jesus. A primeira fase é chamada de arrebatamento. É quando Jesus descerá tão somente até as nuvens do céu. E os que são de Jesus, os que morreram em Cristo, eles vão ressuscitar em primeiro, e depois nós, com corpos metamorfósicos, ou seja, corpos transformados, nós vamos subir a encontrar Jesus nos ares. Esta é a primeira fase. Jesus não vai pisar na terra, e vai ser num abrir e fechar de olhos. Agora a sua segunda vinda em glória, ele virá com a igreja, e ele vai pisar na terra. Ele descerá lá no monte, e a Bíblia diz que o monte vai se fender, uma parte para o norte, outra parte para o sul. Então há diferença. Pastor, então ele virá uma terceira vez? Sim, esta vez ele veio como o Salvador do mundo, morreu por nós. Ele virá a segunda vez, que é para a igreja, e ele virá após a grande tribulação, tá? Ele virá com a igreja. Então preste atenção, o termo arrebatamento, que nós encontramos na leitura oficial, em 1 Tessalonicenses 4:17, refere-se ao supremo evento da primeira fase da segunda vinda de Cristo. Então a segunda vinda de Cristo tem 2 fases. A primeira se chama arrebatamento. A segunda é a sua vinda em glória, e ele já não vem buscar a igreja, ele vem com a igreja para trazer juízo sobre a terra. É diferente. Agora escute bem isso. A palavra arrebatamento deriva da palavra utilizada na tradução latina da Bíblia, a Vulgata, para traduzir o termo harpazo. Harpazo, que significa pegar,
agarrar, elevar ou levar pela força. No texto de 1 Tessalonicenses 4, versículo 17, assim, nas traduções da Bíblia em português, o grego harpazo significa elevados, é traduzido como arrebatados. É o único versículo que tem na Bíblia é 1 Tessalonicenses 4,17, aonde diz o termo arrebatados, né? Nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Escute bem, arrebatamento é o efeito ou a ação de arrebatar, ou seja, tirar algo repentinamente de um lugar. Arrebatamento no via latim clássico, ou clássico, que significa raptus, ou mevedial, raptura, sequestro. Sabia que Jesus vem raptar a igreja, sequestrar a igreja? Tomado à distância e com força. Ainda tem a tradução da palavra trasladar. Jesus vem trasladar a igreja. Trasladar é levá-la em locomoção. Em um tempo só, universalmente, Jesus vem para trasladar a igreja. É tirar de um lugar e levar para outro lugar. Glória a Deus. Muito bem, muito melhor do que isso que nós estamos. Agora, veja bem, a natureza instantânea do arrebatamento. Isso que me chama a atenção, porque quando diz a Bíblia que será no abrir e fechar de olhos, o arrebatamento, irmão, os não crentes, eles não vão ver, só os salvos saberão, os não crentes não vão ver, porque será no abrir e fechar de olho, e no abrir e fechar de olho, você não tem noção das coisas. São considerados, nos nossos pobres relógios, milésimos de tempo. Não dá para você olhar para o relógio e saber o momento do arrebatamento, porque é instantâneo e rapidamente. Ou seja, dentro do significado do arrebatamento, é preciso entender o momento instantâneo deste acontecimento, em que perceberemos, né, só nesse instante do arrebatamento. Olha o que diz a Bíblia, 1 Coríntios, capítulo de número 15, do versículo 50 ao 54. Olha o que está escrito. Paulo dizendo: e agora digo isto, irmãos, que a carne e sangue não pode herdar o reino de Deus. Paulo estava deixando a igreja de Corinto ciente que nesse arrebatamento, carne e sangue não vai subir. Pastor, mas e o meu corpo terráqueo, terreno, terrestre? Esse corpo vai ficar. Seu corpo será transformado, esse corpo mortal será transformado num abrir e fechar de olhos. Porque não vai herdar o reino de Deus carne ou sangue. Ou seja, nós não vamos lá para o céu com esse corpo que nós temos aqui. Esse corpo passará por uma transformação. Nós receberemos um corpo de anjo, semelhante ao corpo de Cristo, um corpo glorioso, um corpo ressurreto. Então Paulo deixava a igreja de Corinto esclarecida que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Ele diz, nem a corrupção. Por que a corrupção? Ele falava do nosso corpo corruptível, terráqueo, terreno. É o corpo que veio do pó e para o pó se tornará. Então, esse corpo terráqueo, ele não pode herdar o reino de Deus. Ele diz, nem a corrupção herda a incorrupção. Aí ele esclarece no verso 51, dizendo,
Eis que vos digo um mistério. Tem coisas na escatologia bíblica que nós não temos condições de explicar aos irmãos e até mesmo de entendê-las cabalmente. Não temos condições, porque é mistério. E é um mistério que nos será revelado no dia do arrebatamento. Quando nós vamos ser transformados, aí nós vamos entender tudo. Mas os mistérios são de Deus. Então Paulo diz, eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos. Por que Paulo usa esse termo? Nem todos dormiremos. Porque Paulo estava se referindo aos que estiverem vivos no momento do arrebatamento, eles não vão morrer. Não vão. Pastor, mas Jesus vem, e para mim ir para o céu, eu não vou morrer? Não. O seu corpo terreno, terrestre, terráqueo, ele será transformado, assim, num abrir e fechar de olhos, e já imediatamente você recebe o novo corpo, o corpo espiritual, o corpo semelhante ao corpo de Cristo, né? O corpo de Cristo. Você vê que o corpo de Cristo não foi deixado na sepultura. Não encontraram o corpo de Cristo. Por quê? Porque ele ressuscitou no seu próprio corpo, só que num corpo glorioso. Só as marcas que ficaram visíveis aos homens para comprovar a ressurreição de Cristo. Então, os buracos, que também a Bíblia diz que nós vamos ver quando ver Jesus, nós vamos ver os sinais dos cravos nas suas mãos e também da lança ao seu lado. É uma marca. Todavia, nós vamos receber esse corpo glorioso com as mesmas características do corpo mortal. Pastor, mas interessante, eu vou receber um corpo semelhante ao meu corpo, com as mesmas características, só que um corpo que eu posso ultrapassar uma parede dessa, um corpo que não precisa de asas, porque quando se fala de anjo, pensa que a igreja receberá cada um pelo menos 2 asas, né, para voar, para se locomover. Não, irmão, não precisa disso. O corpo glorioso não precisa de asas. Tá? Até porque a maioria dos anjos que apareceram para os homens, eles não vieram com asas. Asas são os querubins que têm as 6 asas, mas o anjo não precisa de asas para se locomover de um lado para outro. Não. E assim será o nosso corpo. Paulo explica dizendo, eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos. Dormiremos aí tem o sentido de morrer. Mas todos seremos transformados. Ou seja, os irmãos que já morreram em Cristo serão transformados e vão ressuscitar num corpo glorioso. E nós também, no momento do arrebatamento da igreja. Aí Paulo diz no verso seguinte. No momento, ele diz, arrebatamento será no momento, num abrir e fechar de olhos. Por isso que as pessoas não vão ver, irmão. Não dá para ver numa fração ou milésimo de tempo, no pentenejar os olhos, né? Pestenejar, vamos dizer assim, os olhos. Não dá para você computar no relógio dos homens esse tempo. Milésimos de segundo, não dá. Então, no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará. Aí Paulo diz, os mortos ressuscitarão primeiro. Pastor, mas quem são esses mortos? É a ala geral, todos que morreram, desde Abel até o último que está morrendo agora? Não. Os que vão ressuscitar aí, só os irmãos que morreram salvos em Cristo.
Só aqueles que dormem no Senhor, aqueles que aceitaram a Cristo como Salvador, foram fiéis a Ele, então esses vão ressuscitar primeiro. Os mortos ressuscitarão incorruptível, já com um corpo glorioso, com um corpo semelhante ao corpo de Cristo, com um corpo semelhante ao corpo do anjo, ou de um anjo. Então, eles vão ressuscitarem incorruptíveis. Aí Paulo diz, e nós será diferente. A gente já vai ser transformado, porque vamos estar vivos. Então, eles vão receber, vão ressuscitar num corpo semelhante ao corpo de Cristo que ressuscitou, e nós vamos ser transformados. Olha como Paulo explica corretamente, que dá para as pessoas entender isso aí, irmão. É só você, não tem como você não entender. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, isso aí é o toque da trombeta inicial. A Bíblia diz que todos os que estão no sepulcro ouvirão a sua voz, os que são de Cristo. Então, vai se tocar a trombeta, quando Jesus aparecer nas nuvens, aí os que morreram em Cristo, em toda a terra, irmão, em todos os tempos, eles vão ressuscitar em um corpo incorruptível, e depois nós. Só que esse depois, não pensa que é depois daí 1 segundo, ou 2 segundos, ou meia hora, não. Isso é assim, tá? Eles primeiro. Por que eles primeiro e não nós? Porque eles passaram pelo processo da morte. Eles morreram. Então, eles primeiro e depois nós. Mas tudo isso, tanto eles como nós, é numa fração de milésimo de tempo, que não dá para você computar no relógio de ninguém. Aí Paulo diz, vamos ver, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade. Ou seja, está falando do corpo terráqueo, corpo terreno, corpo humano. Convém, tá? Convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, porque o nosso corpo que vamos receber será um corpo eterno, que nunca mais morre. Tá? É um corpo celestial, semelhante ao corpo de Cristo. Você vê que todas as ressurreições durante o ministério de Jesus, todos que morreram, eles nunca mais ressuscitaram. Você vê, Lázaro ressuscitou, sim, mas ele teve que morrer novamente. Senão ele estaria aqui até hoje dando testemunho. Jesus me ressuscitou. Né? O filho da viúva de Naim foi ressuscitado, Jesus o ressuscitou, mas ele teve que morrer novamente, senão ele estaria aí para todo mundo dando testemunho. Só que esses que morreram em Cristo, eles vão ressuscitar nesse corpo incorruptível. Então Paulo diz, é conveniente, convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal, nosso corpo mortal, se revista da imortalidade. Aí ele diz no versículo de número 54, e quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrito: tragada foi a morte na vitória. Aleluia. Vai se cantar esse cântico: tragada foi a morte na vitória. E até tem mais nesse cântico. Olha o verso seguinte, o que diz: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, inferno, a tua vitória? E aí vem, ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, irmão, olha, é maravilhoso
a natureza instantânea do arrebatamento. Você saber que, tem gente aqui, tem gente nos Estados Unidos, tem gente na Argentina, tem gente aqui no Paraguai, tem gente lá no Japão, ao mesmo tempo, à mesma hora, não será em horários diferentes, no abrir e fechar de olhos. Os que morreram em Cristo, em todo o mundo, eles vão ressuscitar, num corpo glorioso, incorruptível. E nós vamos ser transformados ao mesmo tempo. Não importa onde você estiver. Havia uma especulação antiga na Assembleia, que, pastor, mas se eu estiver tomando banho, por exemplo, eu estou despido. Claro, ninguém vai tomar banho de terno e gravata. Eu estou despido e chega o momento do arrebatamento. Como é que vai ser, pastor? Nem tem nenhum problema, irmão. Não importa o lugar aonde você esteja, desde que você esteja em comunhão com Cristo, arraigado e edificado na palavra, não tem problema. Você pode estar trabalhando, por isso que no dia do arrebatamento vai ter tantos acidentes. Por quê? Piloto de avião, crente, copiloto, crente, estão lá com avião com 200, 300 passageiros. Acontece o momento do arrebatamento, eles são arrebatados. E o avião fica ali desgovernado, porque não tem piloto e nem copiloto. Os dois amigos são crentes, um evangelizou o outro, o piloto ganhou o copiloto. E olha que maravilha, irmão, num carro, de repente, aquele que está dirigindo o carro é cristão. Aonde estiver crente, no momento súbito do arrebatamento da igreja, eles vão ser arrebatados. Está dirigindo um ônibus, o motorista é cristão. Se não é cristão, e dentro do ônibus aonde ele está dirigindo, tem muitos cristãos, daqui a pouco ele vai dizer, eu saí lá da rodoviária com o ônibus cheio, mas tá tantos lugares aqui, o que aconteceu? E vai ser uma procura, um procurando o outro, é que o povo de Deus subiu para encontrar com ele. Interessante que vai ser num dia comum, como essa segunda-feira, como qualquer dia da semana. O arrebatamento acontece e vai desaparecer um povo da terra. Jesus veio e arrebatou os seus. Tremendo isso. Agora, veja bem, o arrebatamento da igreja será o grande momento em que o Senhor Jesus virá buscar o seu povo fiel, fiel na terra. Nesse momento, aqueles que morreram em Cristo, eles vão ressuscitar primeiro, como Paulo disse. E todos os redimidos que ainda estiverem vivos serão transformados com corpos glorificados. Quer ver? Vamos à leitura oficial. Nós só lemos. Olha o que Paulo diz. Coloca a partir do verso 13, tá? 1 Tessalonicenses 4, verso 13. Paulo falava exatamente sobre esse tema, a vinda de Cristo, a vinda de Jesus. E ele diz, não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes. O que é ignorantes? Leigos. Os irmãos desconheciam aquele episódio, aquele fato. Então ele diz, eu não quero que vocês sejam ignorantes, leigos, acerca dos que já dormem. Por que ali usa a expressão dorme? Porque era uma linguagem, até a gente se apropriou também dela hoje. Quando morre alguém, um salvo, a gente diz, está dormindo no Senhor. Está dormindo. Ou seja, para nós ele não morreu, ele está dormindo. É um momento de descanso.
vai ser acordado no momento do traslado da igreja. Então isso veio lá de trás. É uma linguagem figurativa, uma linguagem da Bíblia. Quando diz dorme no Senhor, não é que o irmão lá que partiu para a eternidade com Cristo está lá inconsciente. Porque quem dorme está inconsciente. Não, irmão. Eles sabem aonde estão. Eles sabem. E tem uma parábola que Jesus contou do rico e do Lázaro. E a Bíblia diz que um sabia onde o outro estava. E a Bíblia diz que o rico dizia para o pai Abraão: Pai Abraão, não tem jeito de mandar aí Lázaro molhar a ponta do dedo na água e refrescar a minha língua? Ele não estava inconsciente, estava consciente. Então, esta expressão clássica da Bíblia, que estão dormindo no Senhor, dormem no Senhor, não quer dizer que está inconsciente, é que está com Cristo num lugar separado, não é definitivo. Aonde eles estão hoje? No paraíso. Você lembra daquele ladrão que confessou a Cristo e diz: olha, Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino? O que Jesus diz? Hoje mesmo, estarás comigo no meu paraíso. Ali Jesus inaugurou o paraíso. Então todos que morreram desde Jesus até agora, aonde eles estão sendo transportados? Para o paraíso. Onde fica o paraíso? Terceiro céu. Paulo diz lá na sua segunda epístola, no capítulo 12, que ele foi arrebatado até o terceiro. Até o terceiro significa que tem o quarto e o quinto céu. O terceiro, foi arrebatado até o terceiro. Então já ficou para trás o primeiro, o segundo, ele foi até o terceiro. Mas tem o quarto e o quinto. Tá? Eu tenho esse estudo na Bíblia. Então veja bem, Paulo diz: eu não quero que vocês sejam ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais. Por que ele usou essa expressão? Porque, poxa, aonde foi a minha mãe que era cristã? Será que aonde ela está? Será que morreu salva? Será que está no céu? E aí entra aquela dúvida. Então Paulo diz: eu não quero que vocês sejam ignorantes acerca dos que já dormem, para que vocês não entristeçam. Por quê? Você não sabe aonde a pessoa está. Aí você começa: poxa, será que está no céu? Será que subiu? Será que não subiu? Será que está descansando com Cristo? Ou será que está num outro lugar? Aí Paulo diz: estão dormindo no Senhor, para que não entristeça, como os demais. Quem são os demais? Os do mundo, que não conhecem a palavra, que não servem a Deus. Para os demais que não têm esperança. Aí ele diz: porque se cremos que Jesus morreu, quantos creem que Jesus morreu? E ressuscitou, quantos creem que ele ressuscitou? Ele diz: assim também, os que em Jesus dormem, os que morreram em Cristo, os que dormem em Jesus, Deus os tornará a trazer com ele. Você viu? Que coisa tremenda, irmão. Os que dormem no Senhor, os que morreram em Cristo, no momento do arrebatamento, Deus os tornará a trazer com ele. Deus vai ressuscitá-lo através do seu poder. Eles ressuscitarão num corpo incorruptível e nós depois seremos arrebatados para estar juntos com eles. Eles primeiro, depois nós. No verso de número 15, aí ele diz: dizemos-vos, pois, isso pela palavra. Ele diz: eu não estou falando nada de mim mesmo, estou falando pela palavra do Senhor. Que nós, os que ficarmos vivos, você vê, ele inclui, nós os que ficarmos vivos. Ele está falando, vem o arrebatamento da igreja, os que morreram em Cristo ressuscitam primeiro, depois ele diz: e nós os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Ou seja, não tem nada a ver nós com eles. Por quê? Porque primeiro eles vão ressuscitar e depois nós. Não tem nenhuma confusão. Ele diz: nós não precederemos os que dormem, porque há uma ordem.
primeiro eles que passaram pelo processo da morte. Não é que eles são melhores do que nós, é que eles morreram, passaram pelo processo. Então eles primeiro vão ressuscitar. Aí diz, depois nós. E aí no verso 16, porque o mesmo Senhor descerá do céu. Por que diz o mesmo Senhor? É aquele mesmo que subiu, será o mesmo que vai descer. O mesmo que subiu. Lá em Atos capítulo 1, a Bíblia diz que Jesus foi assunto aos céus. Os irmãos galileus estavam olhando para cima, todo espantado, vendo Jesus subir. Aí 2 anjos se colocou junto deles e diz: varões galileus, por que vocês estão olhando para cima? Por quê? Vendo ele subir. Esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, ele vai voltar, assim como para o céu o visse ir. Então ele mesmo, por isso que diz, o mesmo Senhor descerá do céu com alarido. Alarido é barulho, só que é um barulho que só os cristãos vão ouvir. Interessante, só os cristãos. Por quê? Porque ele virá no arrebatamento de uma maneira silenciosa para o mundo. O mundo não vai ver nada, o mundo não vai ouvir nada, não vai ouvir nada. Agora os salvos ouvirão. Que mistério glorioso, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. Aí diz, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, porque eles passaram pelo processo da morte. Aí o verso seguinte, depois nós, está vendo? Em ordem, primeiro eles, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens. Ou seja, eles saem da sepultura, aonde seus corpos estão. A Bíblia diz que até o mar vai dar os mortos que ali morreram. Aonde estiver salvo, aonde os seus corpos foram enterrados, eles vão ressuscitar no momento do arrebatamento. E depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, aonde? Nas nuvens. Arrebatamento, Jesus não vai pisar na terra, nas nuvens. A Bíblia diz, a encontrar o Senhor aonde? Nos ares. Será num espaço sideral, aqui para cima, nas nuvens, lá em cima, a encontrar o Senhor nos ares. E eu gosto depois do que diz a vírgula aí, e assim, estaremos sempre com o Senhor. Estaremos sempre com o Senhor, quer dizer, aonde o Senhor for, a igreja estará presente. Por isso que quando Jesus vier na sua segunda fase, para julgar as nações, e estabelecer o reino milenar, que será de 1000 anos sobre a terra, a igreja vai vir com ele. Oh glória! Vai ser tremendo esse dia, vai ser tremendo. Aí Paulo fecha as cortinas desse ensinamento, no versículo 18, ele diz, portanto, consolai-vos uns aos outros com essa palavra. Quando você vê algum crente desanimado, querendo parar, querendo desistir, aí você vem com a palavra do arrebatamento. Irmão, não desanime não, Jesus está voltando, logo Ele nos arrebatará, Jesus virá arrebatar a sua igreja. E ele diz, consola uns aos outros com estas palavras. Isso é tremendo, irmão, isso é maravilhoso. Quando será o arrebatamento? As pessoas fazem essa pergunta. A Bíblia não informa uma data exata sobre quando será o arrebatamento. Mas ela afirma que o dia do arrebatamento já
está determinado e só o Pai o conhece. Claro que hoje Jesus sabe. Olha o que diz a Bíblia, Mateus, capítulo 25, verso 13. Está escrito: vigiai, pois, porque não sabeis o dia, nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Olha para cá, todas as vezes que você vê alguém dando uma data que Jesus vai voltar e que o mundo vai acabar naquele dia, é mentira. Eu já vivi anos em que crente vendeu casa. Eu me lembro que, numa profecia dessa, eu era pastor lá em Caraguatatuba. Teve um irmão que vendeu casa, fez o acerto lá no trabalho, pediu as contas lá no trabalho, vendeu o carro, entendeu? E deu dinheiro para a igreja do profeta, porque achava que Jesus ia voltar naquela data. Aí Jesus não veio, ele ficou sem casa, ele ficou sem emprego. Tá? Aí a família deixou ele, porque ele era o chefe da família, e fez toda a família se perder. Irmão, infelizmente, essas profecias levam o povo à ruína. Então, todas as vezes que a gente vê aí nas mídias sociais, profecia, falando, Jesus vai voltar em 2000, né? Teve aquela que Jesus ia voltar em 2000, e tinha lá aquele dito antigo, 1000 passará, mas 2 não chegará. Aí chegou 2, todo mundo, teve gente que vendeu casa, acabou com a empresa. Jesus não veio. Por quê? Porque nós estamos baseando no que ele deixou escrito. Ele diz, vigiai, cuidado, porque não sabeis o dia e nem a hora. Nós não sabemos o dia. Alguém disse, pastor, peraí, está falando que o dia e hora não sabe, mas o ano a gente sabe, não sabe. Nós não sabemos o dia, não sabemos a hora e não sabemos o ano. Pastor, se a gente não sabe, o que a gente tem que fazer? Estar preparado a qualquer momento. Olha ainda, segunda epístola de Pedro, capítulo 3, verso 10. Olha o que Pedro, o apóstolo, escreveu. Ele diz, mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Ladrão avisa o dia que vem roubar, praticar um roubo, ele não avisa. Teve um roubo grande aqui, o último que teve, foi perto ali da minha casa, o camarada colocou um explosivo lá, explodiu os caixas, tudo. Eles não avisam, eles vêm de improviso. Pedro escreveu, o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardentes se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Embora esse versículo está relacionado mais à segunda vinda de Jesus em glória, quando ele virá e vai desfazer todas as coisas, mas também é um ponto agudo para nós entender que quando Jesus vier arrebatar a igreja, ele virá como ladrão de noite. Não vai avisar o dia, nem a hora e nem o ano. Olha o que diz Marcos, evangelista Marcos, capítulo 13, verso 32. Vamos ver? Marcos 6 e 32. Mas daquele dia e hora, ninguém sabe. Então, se alguém chegar para você dizendo, Deus me revelou o dia que ele vai voltar, profeta mentiroso, cai fora. É um besta, tá? É profecia falsa. Por quê? Nós não sabemos o dia e nem a hora. Jesus foi categórico. Ele diz, mas daquele dia e hora ninguém sabe. E ele diz, nem os anjos. Irmão, se Deus não revelou o dia e nem a hora para os anjos, vai revelar para alguém, humanamente falando? Não vai. Mentira, isso é um mistério.
ele não revelou nem para os anjos, diz a Bíblia, nem os anjos que estão no céu. Naquela época, porque Jesus estava humanizado como homem, ele chegou a dizer, nem o filho, porque ele estava na terra, ele não sabia ainda, ele não tinha sido glorificado, ele não tinha ressuscitado ainda, não tinha sido morto. Então ele diz, nem o filho. É claro que hoje Jesus sabe, porque tem gente que, baseado nesse versículo, Jesus está lá no céu, andando para lá e para cá. Será que é hoje o dia que o Pai vai me enviar para arrebatar a minha igreja? Será que é hoje? E ele está lá. Mano, para com isso. Jesus é Deus. Ele disse, o filho não sabe, porque ele ainda não tinha voltado para o céu. Ele ainda não tinha voltado para Deus. Mas é claro que hoje Jesus sabe. Até porque, depois que ele morreu, ele apresentou aos seus discípulos e disse, todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Então hoje, Jesus sabe o dia. Tá? Ele sabe o dia. Só que não vai revelar para ninguém, tá? Não vai revelar, irmão. Porque se a gente soubesse, né? O que você ia fazer? Você ia vender tudo que você tinha, você ia pôr... Não, então arrebatamento não é isso. Arrebatamento é pegar aqueles que são de Cristo, que verdadeiramente servem a Ele, não por uma obrigação. Você sabia, se Deus quisesse que todos se convertesse numa tacada só, era só dar a data e dizer, vou voltar. Aparecia um anjo no céu com uma mensagem, escrevendo lá para todos verem, e ele convertia a maioria. Mas Deus não quer converter por força, com ameaça. Você vê que Deus não ameaça ninguém. Pessoa se desvia da igreja, Deus não diz, eu vou te matar, eu vou te colocar na cama. Você já viu isso? Não, Deus deixa a pessoa tranquila, como se nada. Tem umas que a vida começa até a ficar melhor lá fora. A coisa melhora até lá. Rapaz, saí da igreja e ao invés do negócio piorar, está melhorando. Deus deixa o cara no banho-maria. Só que quando chegar o arrebatamento, irmão, aí que ele vai ver a diferença. Ele ficou com a multidão das coisas materiais que ele conseguiu. Ele vai ficar. Porque teve a oportunidade para servir a Deus, mas saiu da igreja, se desviou do caminho e agora certo é a condenação. Então, ninguém sabe dia e nem hora. Ele diz, nem o filho, senão o pai. Claro que hoje Jesus sabe e o pai já determinou o dia da volta. E quando chegar esse dia, irmão, chegou, acabou. A porta da graça vai se fechar. Ninguém mais será salvo. Porta da graça se fechou. Quando Noé entrou na arca e Deus determinou o dilúvio, Noé entrou, fechou a porta, veio o Senhor, selou a porta da arca por fora e parece que a mensagem dizia, aqui mais ninguém entra. Aqui ninguém entra mais. Ou seja, a porta da graça se fechou, acabou. Outra coisa que eu gostaria de mostrar aos irmãos, basicamente existem 3 interpretações principais acerca do arrebatamento. Existem 3. Existem esta primeira, pré-tribulacionismo. O que é pré-tribulacionismo? Essa linha de interpretação defende que o arrebatamento da igreja será antes da grande tribulação. E eu estou com essa linha de interpretação, pré-tribulacionismo ou tribulacionistas, que interpreta, que defende que o arrebatamento será antes da grande tribulação, exatamente para livrar a igreja do sofrimento que ocorrerá na terra após o arrebatamento
da igreja. Ou seja, esta linha, ela adota essa interpretação, defendendo que a grande tribulação será apenas para Israel, né? E para aqueles que ficarem aqui após o arrebatamento. Sabe por que eu creio que o arrebatamento será pré-tribulacionismo ou tribulacionista? Por quê? Por causa de 3 versículos que eu vou mostrar. Tem mais, eu vou mostrar 3, que Jesus vem antes da grande tribulação. Ele vem antes da grande tribulação. Primeiro versículo, primeira epístola de Paulo a Tessalonicenses, capítulo 5, verso 9. 3 eu vou mostrar para vocês. Paulo diz assim: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Depois você lê o capítulo todo, que Paulo estava falando exatamente da vinda de Jesus. Então Deus não nos destinou para a ira. A grande tribulação será um período de muita ira de Deus sobre a terra. Sobre a terra. Então, a grande tribulação, ela é conhecida como o dia da ira do Senhor. E Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação. Quer ver o segundo versículo? Está lá em Apocalipse 3:10. Quer ver o que diz? Apocalipse 3:10. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo. Que hora é essa, a hora da tentação? Os 7 anos, o grande período da grande tribulação. Então, como nós guardamos a palavra, tá? Guardamos a palavra, Jesus diz: também eu te guardarei da hora da tentação, tá? Da hora, não é na hora da tentação. Porque se fosse na hora, a gente tinha que passar pela grande tribulação, e na hora ali a gente ia ser guardado. Ia ficar na grande tribulação, mas seria guardado. Aí diz, como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir. Veja que não é só para o Brasil, não é só para algumas cidades ou alguns países, não. Da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Então, eu sou pré-tribulacionista, tá? Eu acredito que Jesus vem antes da grande tribulação, para a igreja, tá? Para a igreja, para Israel será no final da grande tribulação, mas para nós, Jesus vem antes da grande tribulação. E tem um terceiro versículo, que eu cito sempre aqui, Romanos 8:1. Romanos 8:1. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Irmão, os dias da grande tribulação serão dias de punições. Deus vai punir as pessoas. As pessoas vão sofrer. Se não tem condenação para nós, ali diz, portanto agora, não é antes, é agora, nenhuma condenação há para os que estão, também não é para os que estavam em Cristo. Eu já fui da igreja, mas e hoje? Não, hoje eu estou afastado. É para os que estão em Cristo Jesus, não é que estavam. Uma vez eu fui crente, não adianta, meu filho. Não adianta. É para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, né? Mas segundo o Espírito. Então, baseado nesses 3 versículos, tem outros. Eu sou pré-tribulacionista. Então, existem 3 linhas de interpretações. Os pré-tribulacionismo, existe também o mid-tribulacionismo. É os que acreditam que Jesus vem na metade dos 7 anos
da grande tribulação. Ou seja, no período dos 3 anos e meio, aí Jesus vem, quando inicia a grande tribulação, propriamente dita, porque os 3 primeiros anos e meio, o anticristo vem pregando paz e segurança. É considerado a grande tribulação, mas não muda muito. Por quê? Porque ele vai pregar paz e segurança, galgar, chão, vamos dizer assim, popularidade. Aí, quando chega os 3 anos e meio, se quebra o concerto com Israel e as demais nações do mundo. Aí entra no mundo, propriamente dito, a grande tribulação. Tem gente que crê nisso, são os midi, né? Tem um termo aí que o meso é a mesma coisa, meso, que é na metade. O meso ou midi, tribulacionismo. Essa interpretação ensina que a igreja será arrebatada durante a grande tribulação. E eu não creio, eu não aceito de jeito nenhum que a igreja vai passar pela grande tribulação. Nananina, não. A Bíblia nos mostra tantos versículos, tá, que a igreja vai subir antes da grande tribulação. Então, essa linha de pensamento, midi, tribulacionismo, eles acreditam, eles ensinam que a igreja será arrebatada durante a grande tribulação. Segundo esta posição, os primeiros anos da grande tribulação serão a paz e a prosperidade mundial. Só que tem que fazer uma aliança com a besta. Você acha a igreja fazer uma aliança? Não, jamais. Mas, de repente, essa falsa paz é quebrada e o anticristo será revelado com toda a sua perversidade. E é então que ocorrerá o arrebatamento da igreja. Eles estão baseados em Daniel capítulo 9, versículo de número 27. Só que aí, é claro o versículo, fala que o anticristo, ou a besta, vem e firmará um concerto com muitos. Não está dizendo que vai firmar um concerto com a igreja, porque a igreja não estará mais aqui. Ele vem, firmará um concerto com muitos por uma semana. Ou seja, esta é a última semana das 69 semanas, ou das 70 semanas de Daniel. Se cumpriu 69, falta uma semana. Quanto que é uma semana? 7 anos. Tá? Na escatologia bíblica, uma semana, 7 anos. Então, vem o anticristo, que é a primeira besta lá que subiu do mar. Faz um concerto, uma aliança com muitos por uma semana, ou por 7 anos. Só que, na metade da semana, nos 3 primeiros anos e meio, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. É quando quebra-se o concerto com a besta. Os homens caem na realidade de que esse negócio de uma aliança mundial e uma paz mundial é uma coisa falsa. Aí quebra-se o concerto com a besta, e a Bíblia diz, e sobre a asa das abominações virá o assolador. Aí ele vem e começa a perseguir. É quando as igrejas serão fechadas, as Bíblias serão queimadas. Nos 3 primeiros anos e meio, ainda terá Bíblia, igrejas abertas, só que o Espírito Santo não vai estar mais aqui na terra. O Espírito Santo, na hora do arrebatamento, ele sobe com a igreja. As pessoas vão ler a Bíblia como se lê um jornal. O Espírito Santo não vai ajudar na interpretação do texto. Hoje o Espírito Santo, diz a Bíblia, e ele vos ensinará todas as coisas, ensinará a guardar tudo aquilo que está escrito. Naquele tempo, não. As pessoas vão ler, mas a Bíblia parece que não vai ter um paladar, como que de conforto, de refúgio, tá? De ânimo para as pessoas. Elas vão ler, mas diz, olha, está uma coisa normal. É como você come uma comida e ela não tem nenhum paladar.
sabe, você não saboreia. Assim vai ser a Bíblia. As pessoas vão ler e não vão adiantar nada. Só que eles acreditam que Jesus vem, então, no meio desse período, dos 7 anos, 3 anos e meio, e aí quando se queimará as Bíblias, aí não vai ter liberdade religiosa para ninguém, as igrejas serão perseguidas, muita gente serão mortas. Só que nós não vamos estar aqui, irmão. Não. Vai ter igreja durante o período da grande tribulação, claro, e vai ter, irmã Vera, vai ter mais gente depois que Jesus voltar nas igrejas do que agora antes. Vai ter muito mais gente. O que vai ter de gente que, quando souber que Jesus veio, arrebatou os seus escolhidos, e eles vão correr tudo para a igreja. A igreja divina vai estar lotada. Vão constituir novos pastores desviados, que ficaram, que não subiram. Vai ter grupo de louvor. E os 3 primeiros anos e meio, não vai mudar muita coisa. Só de pastores, os que vão ficar, entendeu? Não, pastor. E aí não, irmão. Aí vai pregar aquele negócio. Olha, gente, é o seguinte, Jesus veio, mas fique tranquilo. Nós vamos pedir força para Deus, para a gente não aceitar o sinal da besta. A mensagem vai ser mais ou menos esta. O que todo mundo vai desconfiar. O que, rapaz? Aceitar o nome da besta, eu vou ter que... irmão, vai ser uma mensagem dura de alguém aceitar. Todavia, as igrejas, Rose, vai estar assim, Hoje nós estamos pregando o evangelho da graça, o evangelho da misericórdia, tá? Que Jesus aceita o pecador, embora ele sempre é pecador, mas agora um pecador arrependido, ele fecha o coração, não quer. Mas naquele dia, a mensagem vai ser diferente. Então, aí são aqueles que acreditam midi-tribulacionismo ou tribulacionista. E existe uma terceira linha de interpretação, que é os pós-tribulacionismo. Ou seja, que Jesus vem arrebatar a igreja depois da grande tribulação. Misericórdia. Aí não adianta, irmão, passar aqui pelo sinal da besta, nossos filhos sendo jogados no meio do fogo para não negar o nome de Cristo, a igreja passar. Essa é a pior linha de interpretação. Quem são eles? Esta interpretação defende que o arrebatamento da igreja acontecerá depois da grande tribulação, durante o período final, que a igreja então será perseguida. Depois Satanás e seus agentes tentarão a todo custo eliminar a pregação do evangelho, até que então, no final da grande tribulação, surgirá Cristo nas nuvens para arrebatar o seu povo e trazer juízo sobre os ímpios. Eles se baseiam nesse versículo de Mateus, capítulo 24, 29 ao 31. Só que isso aí é a vinda de Jesus em glória. Olha como é que está claro. E logo depois da aflição daqueles dias, está falando, logo depois, já está falando, logo depois do período da grande tribulação, o que Jesus vai fazer? O sol se escurecerá. Nós não vamos viver no arrebatamento isso. Antes disso, Jesus vem arrebatar a igreja, mas eles crêem que a igreja vai passar por isso. O sol se escurecerá, a lua não dará luz, e as estrelas cairão do céu, e as potentes do céu serão abaladas. Outro versículo. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Olha, isso é a segunda vinda. Eu não falei que a segunda vinda de Jesus tem 2 fases. A primeira, chamada de arrebatamento. E esta segunda, mas é quando ele virá com a igreja. E vai fazer um barulho, todo mundo vai ver. No momento só, Jesus, a sua vinda será apresentada até na TV.
Está vindo aí Jesus com milhares de anjos. E eles vão filmar Jesus vindo nas nuvens. E vai aparecer em todos os canais, ao mesmo tempo, simultaneamente. Então, aparecerá o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão. Mas isso é no juízo. É depois dos 7 anos. E verão o Filho do Homem no arrebatamento. Ninguém vai ver, só o cristão. Mas será no abrir e fechar de olho. Como é que o povo lá vai ver o arrebatamento, se Paulo disse que é no abrir e fechar de olho? Agora aqui se trata da sua segunda vinda. Aí todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus com grande poder e glória. Verso seguinte: e ele enviará os seus anjos com rigo e clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos. Quem são os escolhidos aí? Eu já disse, Israel. Porque Israel será salvo nesse momento. Quando a Bíblia fala de escolhido, fala de Israel. Quando a Bíblia fala de eleitos, somos nós, eleitos por Deus, antes da fundação do mundo. Agora, escolhido é Israel. E o anticristo vai enganar até a nação de Israel, que ele esperava o Messias nascendo num berço de ouro. Jesus nasceu numa manjedoura. Veio para os seus, mas os seus não receberam. Agora vem o anticristo, como um líder político e mundial. Israel firmará um concerto com a besta. Então os escolhidos aí, não é a igreja, é o povo de Israel. Ajuntarão os seus escolhidos, desde os 4 ventos, de uma e de outra extremidade dos céus. Então, aí aprendei a parábola da figueira. Figueira está falando de Israel. Quando já os seus ramos se forem tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Está se referindo o quê? A Israel. Israel. É quando Jesus vem para salvar Israel, já que não está aguentando mais, porque eu mostrei aqui que quando entra no mundo a grande tribulação, no período mais cruciante da grande tribulação, Satanás será solto. E ele vai descer à terra e perseguir a mulher que deu à luz. Quem é a mulher que deu à luz? Israel. Vai querer exterminar. Muitos israelitas, judeus, serão mortos durante o período da grande tribulação. Eles vão ser mortos, muitos judeus. Vai morrer milhares de judeus. Milhares, tá? Porque Satanás vai descer e vai perseguir a mulher. Claro que o alvo do anticristo é toda a terra. Mas como a sede do governo do anticristo vai ser ali em Israel, cidade de Jerusalém, aonde o anticristo vai assentar como Deus, parecendo ser Deus, dando ordem de lá, mundialmente falando para todos. Aí, irmão, vai ser terrível para Israel, mas a igreja estará com Cristo. Então, eu termino esta palavra pedindo para colocar lá, segunda epístola, ou primeira epístola do apóstolo João, capítulo 2, verso 28. Para mim, esse versículo é chave, tá? E agora, filhinhos, permanecei nele. Nele quem? Em Cristo, em Jesus. Para que quando ele se manifestar, pastor, quando será essa manifestação? O dia do arrebatamento. Permanecer firme em Cristo, nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança. O que é confiança? Absoluta certeza de que eu vou subir, eu estou preparado. Minha consciência está limpa, não ofendi ninguém, e quando eu ofendi, eu perdoei, eu pedi perdão, meu coração está limpo. Aí você permanece em Cristo, para que quando ele se manifestar, você tenha absoluta confiança, certeza, e não seja confundidos por ele na sua vinda.
é quando o crente acha que vai subir, quando na verdade vai ficar, porque não está preparado. Então, que Deus nos abençoe, e próxima semana nós vamos falar sobre o tribunal de Cristo. E você pensa que quando a igreja se arrebatada, pastor, os 7 anos aqui de grande tribulação, e a igreja, aonde estará? Primeiro no tribunal de Cristo. Pastor, mas tribunal, que palavra dura, tribunal, para receber a palavra de condenação? Não. Aí vai entrar os nossos galardões. Tribunal, vai ter crente que vai ser salvo, mas quando chegar diante do tribunal de Cristo, ele não ganhou uma alma, ele foi salvo, como Paulo disse, por um triz, será salvo, Paulo diz, como que pelo fogo, um homem fugindo de uma barreira de fogo, foi salvo. Olha, sabe quando entra lá o salva-vida, né? Como é que chama o guarda? É o bombeiro, né? Corpo de bombeiro. Entra lá e vai tirar alguém que está pegando fogo todo no prédio, e ele entra e traz alguém até com cheiro de fumaça ou com algum tipo de queimadura. Ele fala, eu consegui salvar esse. Assim vai ser os que vão ser salvos, mas chegar diante do tribunal de Cristo, apresenta-me as tuas mãos. Pessoa que não dizimava, não ofertava, nunca falou de Jesus para alguém, tá? Nunca levou a palavra de Deus para ninguém, nunca ajudou ninguém, mas ele creu em Jesus, e por crer em Jesus e ser fiel até a morte, ele vai ser salvo. Só que ele não vai ter galardão. O que é isso, pastor? Pessoa é salva, mas não tem galardão. Sim, meu irmão. Sim, não tem galardão. Você não vê que nas empresas tem? Eles estabelecem assim uma meta. Se você chegar a esse patamar, você vai ter uma bonificação. Você vai ganhar isso, isso, isso. Se você chegar nessa inferior, você vai ganhar. Mas você vai ganhar tanto. Agora, se você não chegar em nenhuma, você vai receber o seu salário. Mas não tem. Assim vai ser. Tem crente que vai ser salvo, só que não vai ter nenhum galardão. Por isso que a Bíblia diz que vai ter crente que vai sentar na mesa com Jesus. Tem outros que vai ficar mais distante. É salvo. Pastor, é discriminação. Não é, não. É galardão de quem batalhou, de quem lutou pela causa do Evangelho. Vai ter irmã que senta lá atrás e vai ter galardão maior do que o meu. Pastor, a irmã senta lá atrás. Vai ter irmã que limpa banheiro da igreja e vai ter galardão maior do que o meu. Sabe por quê? Ela limpa banheiro e diz, Senhor, tu sabe, eu larguei tudo lá em casa para vir cuidar da igreja. Me ajuda, me dê vitória, muito obrigado. Eu me sinto prazerosa fazendo isso para ti. E vai ter pastor que está fazendo a obra, mas o galardão dessa irmã vai sobressair, porque ele faz o que tem para fazer. Por isso que eu procuro fazer de tudo o que a palavra... Claro que eu não sou 100%, mas eu procuro dar o meu máximo. Paulo diz, eu subjugo o meu corpo e reduzo a servidão, para que pregando aos outros, eu de alguma maneira não venha a ser reprovado. Então vai ter crente que não vai ter nenhum galardão, porque não trabalhou para Jesus. É um assunto de suma importância, e eu espero você em nome de Jesus. Tá bom? Olha, o irmão hoje o Caio está ligada, está benção. Vamos ficar em pé, gente? Quantos vão sair daqui felizes?